Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações daqui preferenciais da Gerdau, GGBR4, no pregão desta terça-feira, dia 5 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Você passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, se estiver aparecendo para você essa imagem, clica aí em se inscrever gratuitamente aí para ficar antenado em tudo que acontece de novo no canal. Além disso, se você deseja receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, chegando aí no seu celular, no seu desktop, em tempo real, o acompanhamento de todas essas recomendações, as carteiras de ações, as informações relevantes no seu celular ou no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. É importante ressaltar que nessa análise especial o foco dela é olhar para o longo prazo até o curto prazo, visando mapear o cenário com base na análise técnica que está inserida aqui as ações preferenciais da Gerdau, se está no momento interessante para compra, se está ruim o cenário no curto prazo ou no médio prazo, enfim. Vamos falar a respeito do papel, passando pelo gráfico anual, passando pelo gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário. Começando pelo gráfico anual, nós temos um ano aqui que nesse momento apresentou uma leve alta, 1,82%. Esteve pior no ano, né? Neste ano a ação chegou a estar caindo aí na faixa de uns 18% a 19%. E o que eu ressalto aqui nesse momento é que o ativo vem do movimento de alta no gráfico anual e chegou a perder a mínima do ano anterior, um sinal um pouco mais negativo. Mas que eu olho agora de forma mais positiva é porque tinha aqui toda uma região que era um patamar ali de suporte no gráfico anual, que veio para cima no ano passado, em 2018, volta para cima e agora bate nessa região usando ela como um patamar de suporte por volta dos R$ 12,64 e está gerando um sinal de recuperação neste momento. Então é algo positivo que pode trazer a continuidade do movimento de subida. É importante ressaltar que daqui de 1996 até esse movimento inteiro aqui de subida foram mais ou menos 11 anos e aqui teve um processo de correção de basicamente 8 anos e agora está dentro de um processo de novo de subida que pode desencadear todo o movimento de alta. Observando que num movimento inteiro de subida no gráfico anual, nem sempre os anos vão fechar de forma positiva. Aqui tivemos 2 anos fechando de forma negativa. E também anos que perderam a mínima do ano anterior, mas depois se recuperaram. É o que está acontecendo aqui agora, que pode justamente gerar um fechamento de ano aí mais positivo para a GGBR4. E é isso que a gente vai mostrar em prazos menores. No gráfico quadrimestral, nós temos o ativo com um padrão gráfico, né, semelhante a um padrão gráfico aqui. Resumidamente, a gente teria até 2 ombros aqui, né, mas seria algo assim, um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Então algo parecido. Só pegar aqui, ó, resumidamente seria isso aqui, ó, tá? Eu posso pegar esse movimento aqui, um pivôzinho de alta, enfim, tá a tendência de alta no gráfico quadrimestral, mas para mencionar que a gente tem algo semelhante a um ombro aqui, cabeça aqui, e a gente pode ter, um ombro aqui, cabeça aqui e um possível ombro direito desse lado de cá, que é isso representaria o que? Um rompimento para cima e, consequentemente, uma projeção muito boa de alta para o ativo, de acordo com esse padrão. Mas o que fica mais ainda, não vejo assim uma relevância muito grande só no padrão. E o que eu vejo é um cenário de tendência de alta de longo prazo, que passou por uma sequência aqui de quadrimestres ruins, que é um processo de correção. Aqui subiu, caiu, respeitou aquela região lá que eu mencionei por volta dos 12,64, ali tem um pouco mais acima, mais abaixo, desculpe. Bateu aqui nessa região de fundos anteriores e gerou o quê? Resistência. E aqui agora volta justamente nesse patamar, ou seja, como se tivesse mudado de andar. Estava aqui no primeiro andar, passou para o segundo andar, o primeiro andar esse aqui era um teto e agora para o segundo andar esse aqui é um piso, que pode agora buscar entrar um movimento de expansão buscando aí um terceiro andar, que é isso aqui, esse patamar aqui, o teto do segundo andar está aqui nesse ponto, uma região por volta dos R$ 17,00 a R$ 17,85. Então essa seria a zona de resistência que, ultrapassando esse patamar, já tende a funcionar de novo agora como um patamar de piso. Mas nesse momento o que vai ser importante é justamente confirmar aqui um fundo ascendente, assim como aconteceu aqui, e gerou um movimento para cima, que pode gerar um movimento bom de expansão. E aí falando em termos de expansão, projetando apenas esse
possível pivô de alta que pode acontecer, fazendo essa projeção clássica, deixa eu só colocar aqui grudar certinho no preço, teríamos aqui uma projeção na faixa dos R$ 29,18, que é uma projeção lá para a zona de resistência, que máxima histórica desse ativo está lá para casa, dos R$ 34,88. Eu estou falando da projeção de 61,8% desse movimento para cima de R$ 17,62. Então, uma projeção bem interessante de alta, ou seja, para quem está buscando operação de longo prazo nesse ativo, é um ativo que sofreu um pouco para quem já está comprado no longo prazo, mas começa a dar indícios que pode entrar no processo de expansão. Para quem está de fora, faz sentido entrar um pouco, botar um pouco na carteira, tentando pegar um processo de expansão ou uma confirmação extra em movimentos de correção prazos menores, aqui que eu estou falando ou de mensal ou semanal, colocar mais e mais ativos na carteira, tentando pegar toda uma parte de movimento de alta do ativo. Indo para aqui na gráfico mensal da Gerdau, a gente tem o quê? Eu tinha feito uma análise especial desse papel quando estava aqui, ó. Fiz uma análise detalhada quando estava aqui nesse ponto, falando o seguinte: se o mês de setembro fechasse acima de uma região aqui da média, móvel exponencial, era 14,45, enfim, fechasse aqui mais forte para cima, seria um sinal bem positivo. Só que não fez isso nem em setembro, nem fez isso em outubro, está fazendo agora em novembro. Está no início do mês ainda, pode alterar, pode chegar lá no final do mês e fechar aqui embaixo, ficar um candle com um corpo pequeno e uma sombra grande aqui em cima. Mas nesse momento vai dando indício de força por passos compradores, já no mês, no início do mês, já está com alta de 10,42%. Então, depois de um longo período aqui, ó, ela está voltando a testar uma zona de resistência proporcionada pela linha de tendência de baixa desse ativo, no gráfico mensal. E olha o que mais interessante, é a região, lembra aqueles 12,64 que eu falei do gráfico anual? Olha aqui onde que era essa região mais ou menos, ó, por volta desse valor. Então, aqui uma região anterior do gráfico mensal, que aqui virou resistência, aqui de novo resistência, suporte e novamente suporte aqui, e agora está gerando um sinal de alta. Então, ou seja, sinalizações de alta vindo para cima da média ou em cima da média, aumenta a probabilidade de se ter um movimento de subida. Aqui gerou um sinal de alta e não deslanchou. Por isso que é importante ficar de olho num gráfico de menor periodicidade para verificar o retorno do preço, que vai reforçar a chance de ter um movimento de subida. Então nós temos aqui um sinal bem positivo que está acontecendo nesse mês, está no seu início ainda. E indo para o gráfico semanal, nós temos o que aqui? Um pivô de alta. Então, quando eu falo eu tenho um movimento de subida, bate na zona de resistência, quando eu estava fazendo a análise desse papel, eu estava justamente aqui nessa semana, a primeira análise especial. Então, o papel gerou um movimento de subida, mas parou em cima da resistência. De novo, testou a resistência e não conseguiu. E agora consegue, com esse candle, fechar acima dessa região, que é aquela questão do teto, né, que agora tende a funcionar como suporte, pode passar direto para um próximo nível de resistência. Um nível que vai ser um desafio para esta semana, que o gráfico semanal significa dizer o quê? Que está em tendência de alta? Está em tendência de alta no médio prazo. O desafio para essa semana, apesar de estar acima, é terminar a semana fechando para cima da região aqui na faixa dos 14,46 a uns 14,66. Enfim, uma região aqui que se eu der um zoom menos, ó, vai visualizar aqui uma sequência de fundos anteriores que podem funcionar como resistência até o fechamento dessa semana, ou seja, o preço terminar recuando e fechando para baixo, deixando um sinal de enfraquecimento, entrada de pressão, enfraquecimento da força dos compradores, ou seja, entrada de pressão vendedora nessa faixa de preço. Mas, por enquanto, a resistência mais relevante agora para GGBR4 no gráfico semanal está aqui nesse topo anterior, que vai de 15,29 até o patamar de R$ 15,45. Aí, acima disso, tem outro nível de resistência que fica mais lá dentro da região dos R$ 15,72. Então, nesse momento, cenário positivo no médio prazo, tendência de alta no gráfico semanal, sinalização de fundo no gráfico mensal, ou seja, movimento de alta no gráfico mensal, sinalização de fundo, possibilidade de fechar o mês de novembro acima da média móvel de 13 períodos. Se fizer isso em dezembro, ainda superar a máxima desse mês, reforça um pouco mais ainda a chance de continuar o movimento de subida. E isso vai apontando para montar também um fundo no gráfico quadrimestral. Então, isso tudo favoreceria o quê? A tendência de alta que já é de alta no gráfico quadrimestral, a retomada da tendência de alta no gráfico mensal, que já aconteceu no gráfico semanal, e também no gráfico diário aqui, que já, depois de um período aqui de lado, o papel simplesmente conseguiu romper tudo aqui para cima, fechou bem e vai deslanchando forte para cima a ação.
Então, em termos de curto prazo, a tendência já é de alta pelo gráfico diário, semanal também tendência de alta. Se a gente pegar o gráfico semanal aqui, se eu pegar o gráfico semanal e colocar a projeção de alta desse pivô, só para ver onde é que pode bater esse movimento de subida, um dos pontos fazendo a projeção clássica na faixa dos R$ 15,45, que vai coincidir com esse topo anterior, com a resistência desse topo anterior que eu já tinha citado. Então, cenário bem positivo para quê? Até olhando para curto prazo, movimentações de correção no gráfico diário, movimentos de baixa no gráfico diário ou movimentos laterais no gráfico diário, principalmente movimento de baixa, vai ficar muito mais interessante para se planejar a operação na ponta compradora. Se o foco é longo prazo, não está preocupado com a questão do stop, está pensando em ter esse ativo por vários quadrimestres, por exemplo, aí seria uma alternativa de botar um pouco aí de ações no bolso, na carteira, e tentar pegar todo o movimento para cima. A outra alternativa seria, após movimentos de correção, seja no diário ou gráfico semanal, também a chance de alocar, botar capital aí no papel. Então, observe que aqui para trás, no gráfico semanal, não tinha feito algo parecido, né? Ela tinha ameaçado aqui um pivô de alta. Em toda essa confusão dela aqui, ela não tinha feito pivô de alta a não ser esse aqui. Não tinha feito pivô de alta, apesar de ter demonstrado força aqui voltado para cima das médias, não tinha feito pivô de alta. Aqui fez em termos de oscilação, mas não fechou acima. Esse fechou acima e já confirmou. Então é um sinal um pouco mais relevante, que pode ser justamente o início de um processo de expansão do preço desse ativo e, consequentemente, uma provável oportunidade aí pensando em prazo maior em cima de GGBR4. Então, voltando para o gráfico diário, que está em tendência de alta, já fez todo um movimento forte para cima, também fazendo projeção de alta no ativo. A primeira projeção já foi alcançada, mas já está passando direto, 14,55. O próximo nível de expansão do preço está lá na faixa dos 15,14, que vai coincidir justamente com a zona lá de resistência mais lá do gráfico semanal, região de topo aqui anterior mais lá nos 15,49, 15,29 a 15,41. Então, mais próximo dessa zona de topo anterior. Então, seria o próximo nível de expansão. Para quem está comprado, no curto prazo, pensando em operação white swing trade, as mínimas ascendentes aqui, essa última mínima ascendente do pregão de hoje, já vai funcionar como um ponto de trabalhar com stop de proteção abaixo justamente dos 14,48. A partir do próximo pregão, colocar aí, a partir do pregão do dia 6, colocar o stop em R$ 14,47. E assim sucessivamente. Se continuar subindo, colocar o stop aqui e quanto mais dentro da região lá para cima dos R$ 15, mais pode ser um ponto de saída de uma parte da posição, se for uma operação de curto prazo, e o restante da saída acontecer na perda da mínima ascendente do gráfico diário. Aqui nesse momento a gente tem um processo aí de afastamento do preço para a média. Então, entrar comprando aqui para curto prazo de GBR4 eu não vejo de forma interessante em termos de relação risco-ganho. Mas recuou, dentro do que eu já falei no gráfico semanal, fez um fundo ascendente, aí sim ficaria mais interessante para se buscar essa compra, porque aqui já tem um afastamento de mais do preço para a média, um afastamento mais de 2,5 vezes a volatilidade do papel. Então, eu vou pegar até um exemplo aqui, ó, dar um zoom menos, e para vocês verificarem que faz tempo que ela não vinha nesse nível aqui, ó, fazia bastante tempo. Uma foi lá no início de 2018 e outra vez aqui em 2017, aí depois aqui em 2016, enfim, são poucas as vezes que chegam nesse nível de afastamento do preço para a média. Então, pegando só outro nível que chegou aqui, foi aqui, ó, quando ela deu essa estilingada para cima e depois dessa estilingada para cima, houve algo mais aí que ainda para cima e depois entrou no processo de correção. Então, o que fica aqui dessa informação, o que a gente tira dessa informação é que a relação risco-ganho de uma compra aqui no ativo já não é das melhores em termos de curto prazo. Pode continuar subindo, pode entrar nos R$ 15, chega até lá na faixa dos 15,29 a 15,45, mas a relação risco-ganho e o stop fica mal posicionado. A relação risco-ganho não é tão boa e o stop fica mal posicionado. Retorno do preço, correções depois de movimento muito forte assim para cima, movimentações para baixo em GGBR4 vai ficar muito interessante para planejar a compra em cima desse ativo, porque ela está montando um cenário bem alinhado para cima, que favorece muito operações na ponta compradora, seja de longo prazo ou também de curto a médio prazo em cima desse papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.